Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, preparem seus corações e mentes porque a história que trago hoje é daquelas de fazer o queixo cair e a fé balançar, para o bem. É claro, já pensaram em largar tudo, mas tudo mesmo, para buscar um sentido maior? Uma fortuna, o status, o burburinho da vida moderna, trocar tudo isso por 2 anos de silêncio absoluto? Parece coisa de filme, não é? Mas é a vida real, e eu prometo que se vocês ficarem comigo até o final, vão entender o poder transformador de uma escolha radical e o que a Bíblia tem a dizer sobre essa aventura espiritual. Então já vai deixando seu like abençoado e se inscrevendo no canal, porque hoje a nossa antena vai sintonizar em uma frequência que vai além do comum. Minhas anteninhas abençoadas, a gente vive num mundo onde o sucesso é medido pelo que a gente tem, não é verdade? Carro importado, casa dos sonhos, viagens para lugares paradisíacos. É a corrida dos ratos que nunca acaba, e o pior é que muitas vezes quando a gente chega lá, percebe que o pote de ouro no fim do arco-íris estava vazio o tempo todo. A história de Rosalia, a búlgara que virou guru espiritual das estrelas, é um espelho dessa realidade. Antes de ser essa figura em que guia bilionários e artistas em retiros de meditação, a vida dela era um desfile de luxo e poder. Era dona de agências de modelo, de publicidade, produzia programas de TV, eventos grandiosos na Europa, tinha mansões na Alemanha, veraneava na Riviera Francesa. Ah, anteninhas, quem não sonha com uma vida dessas, não é mesmo? Aquele glamour todo, as portas se abrindo, o Deus proverá financeiro a todo vapor. Mas, olha só que ironia divina, mesmo com tudo isso, a alma dela estava em frangalhos. Ela mesma confessou à revista People, eu tinha tudo que as pessoas desejam, mas estava exausta e infeliz. Sabia que havia algo maior a ser vivido. E aqui, meus irmãos e irmãs na fé, a gente já começa a puxar um fio bíblico. Lembram do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 26? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É exatamente essa questão. Rosalia tinha um mundo, mas sentia que estava perdendo a si mesma. Era a vaidade das vaidades, tudo era vaidade, como nos ensina o livro de Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. A busca incessante por mais, por ter, por acumular, pode nos cegar para o que realmente importa. A paz de espírito, a conexão com o Criador, o propósito divino para nossas vidas. Mas a virada, aconteceu num lugar que muitos de nós sonhamos em conhecer, Bali, a Ilha dos Deuses. Lá, ela encontrou um artista marcial que a introduziu ao poder da mente e ao conceito do guerreiro interior. E o que é esse guerreiro interior, anteninhas? Não seria, de certa forma, aquele espírito de luta que o apóstolo Paulo nos ensina a ter contra as hostes espirituais da maldade? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele nos exorta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Rosalia, de um jeito diferente, estava descobrindo a necessidade de lutar contra as suas próprias trevas internas, contra o vazio que o dinheiro não conseguia preencher. E o choque de realidade veio ao ver a simplicidade e a alegria das pessoas de Bali. Povo que vivia com pouco, mas transbordava contentamento. É ou não é uma bofetada na cara de quem pensa que a felicidade está no consumismo? Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus adverte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida não é sobre ter, anteninhas, é sobre ser. Buscando respostas para aquele vazio, Rosalia procurou um padre. E o conselho do sacerdote foi tão simples quanto profundo: faça silêncio. Parece fácil, né? Mas hoje em dia, quem consegue fazer silêncio de verdade? O mundo grita, as redes sociais piam, o celular apita. Estamos o tempo todo conectados, mas desconectados de nós mesmos e de Deus. O silêncio, meus amados, é um terreno fértil para a voz de Deus. Lembram de Elias lá em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 a 13? Depois do vento forte, do terremoto e do fogo, Deus não estava em nenhum deles. Mas veio um sussurro suave e tranquilo, a voz de um silêncio suave. É no silêncio que Deus fala. E ela seguiu o conselho à risca, anteninhas. Largar o marido, a família, os bens, a fortuna. 2 palavras, fé e coragem. Mas para ela, era a busca por algo maior.
Quase 2 anos e meio de silêncio total em Bali. 2 anos e meio sem ouvir a própria voz, sem conversas, sem o barulho do mundo. É de arrepiar, não é? Ela descreve esse período como o verdadeiro início do seu despertar espiritual. E isso me lembra a passagem de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No aquietar da alma, na quietude do espírito, a gente reconhece a soberania de Deus e a pequenez dos nossos próprios desejos. Depois do silêncio, Rosalia passou 6 anos entre Nepal e Bali, sob a orientação de um mestre Dzogchen, meditando em cavernas, jejuando, aprofundando seu aprendizado. Que dedicação, que renúncia! E foi nesse período que ela descobriu sua vocação: levar o que aprendeu ao mundo e ajudar outras pessoas a reencontrar o sentido da vida. Anteninhas, o sentido da vida. Quantos de nós ainda estão perdidos nessa busca? E a Bíblia, a nossa bússola infalível, nos dá a resposta. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 está escrito: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. O sentido da vida está em temer a Deus e em cumprir o seu propósito para nós. Hoje, Rosalia orienta bilionários, artistas e executivos em retiros e meditações. Domina mais de 120 técnicas meditativas e usa mais de 200 tipos de cristais. Criou uma linha de joias inspirada em códigos sagrados, usada por gente como Janet Jackson e Billie Eilish. Virou uma potência, mas uma potência do espírito. Mesmo com todo o sucesso, ela continua fiel àquela lição simples e poderosa: o silêncio. Quando você se conecta com seu eu secreto, mesmo por alguns minutos, deixa de ser vítima e se torna guerreiro, ela afirma. A felicidade surge de dentro, e a vida finalmente ganha sentido. E aqui, meus anteninhas, chegamos ao cerne da questão. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre o barulho do mundo, é sobre a quietude da alma. Não é sobre o que os outros esperam de nós, é sobre o que Deus espera. Essa história de Rosalia, por mais que não seja explicitamente cristã em suas práticas, nos traz uma mensagem universal que ressoa profundamente com os princípios bíblicos. A renúncia ao materialismo, a busca por um propósito maior, a importância do silêncio para ouvir a voz interior, ou, como nós cremos, a voz de Deus. Pensem comigo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos ensina: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O contentamento, meus amados, é uma virtude rara em nosso tempo. Rosalia, mesmo tendo tudo, não encontrou contentamento no luxo. Ela encontrou na simplicidade, no silêncio, na espiritualidade. Não importa o tamanho da sua conta bancária, o seu cargo ou a sua fama. Se o seu coração estiver vazio, a vida não terá sentido. E o que dizer do poder do eu secreto, que ela menciona? Para nós cristãos, esse eu secreto é a nossa alma, o nosso espírito, onde reside a imagem e semelhança do Criador. É lá que Deus habita quando convidamos para fazer morada. Em Coríntios capítulo 6, versículo 19, lemos: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é templo, e dentro desse templo, Deus quer falar conosco. O silêncio é a chave para abrir essa comunicação. Será que não estamos muito ocupados correndo atrás do vento, como Eclesiastes nos alerta? Será que não estamos trocando o tesouro no céu por traças e ferrugem que consomem? Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos aconselha: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A fortuna de Rosalia, por mais valiosa que fosse, não a preencheu. O verdadeiro tesouro que ela encontrou foi a paz interior, o sentido da vida, a conexão com o espiritual. E esse, meus anteninhas, é um tesouro que ladrão nenhum rouba, nem traça ou ferrugem consomem. Qual é a sua Bali? Qual é o seu silêncio? Será que a gente precisa largar tudo para encontrar esse sentido? Ou podemos encontrar a paz e a voz de Deus no meio da nossa rotina agitada, se dedicarmos um tempo de qualidade para Ele? Essa é uma pergunta que deixo no ar para vocês. Que reflexões essa história trouxe para o seu coração, anteninha? Você já sentiu esse vazio mesmo tendo tudo? Você teria a coragem de largar uma fortuna para buscar um propósito espiritual? Me conta nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. E lembrem-se, meus amados, a felicidade verdadeira não está no que o mundo oferece, mas naquilo que o Espírito de Deus opera em nós. O silêncio pode ser assustador no início, mas é nele que muitas vezes encontramos as respostas mais profundas para a nossa alma. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos.
Que a Antena Gospel continue sintonizada na frequência do alto, trazendo sempre reflexões que edificam e desafiam a nossa fé. Então, se esse vídeo tocou o seu coração e te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma sintonia. Ative o sininho, porque a gente tem muito mais para conversar. Fiquem com Deus e até a próxima!